Em países frios, é comum a utilização de água e etileno glicol no radiador de carros para evitar o congelamento do líquido. Esta mistura pode baixar a temperatura de congelamento até em menos 35 graus. A água pura congela a 0 graus. Esta característica se deve ao fato de que... Então agora as alternativas que se seguem, a gente deverá ver se é verdadeira ou falsa, né? Então está falando a respeito do abaixamento da temperatura de congelamento, né? Da água do radiador com a adição de etileno glicol, né? Com a adição então de um soluto não volátil. Então a questão A diz assim, ó, a temperatura de início de congelamento do solvente de uma solução, água mais etileno glicol, é menor que a temperatura de início do congelamento do solvente puro? Verdade, né? Porque é exatamente isso que para isso é que está sendo adicionado o etileno glicol, para abaixar a temperatura de congelamento da água, certo? O etileno glicol cria uma camada protetora no radiador, impedindo a perda de calor no sistema, né? Fala-se sobre diminuição de temperatura e congelamento, não se fala de reação, né? Entre radiadores, soluto, sistema, nada disso, né? Perda de calor. Só se fala em baixar a temperatura de congelamento a partir da adição de um soluto, né? Que sempre que se adiciona um soluto, né, a uma solução, diminui-se aí a sua temperatura de congelamento, certo? Quanto menor a concentração da solução, menor será a temperatura de início de congelamento, exatamente ao contrário, né? Quanto maior a quantidade de soluto, menor a temperatura de ebulição, certo? Temperatura de congelamento, desculpa. O composto formado nesta reação, etileno glicol hidratado, possui menor ponto de fusão? Na verdade, aqui nem se fala em reação, né? Então, o exercício não está falando em reação, está falando em abaixamento de ponto de congelamento. Então, essa questão vai estar errada também. Então, a única verdadeira é a questão A, que diz que a temperatura de início de congelamento de um solvente, de uma solução, água mais etileno glicol, é menor que a temperatura de início de congelamento do solvente puro, com certeza. Qualquer adição de soluto a um solvente vai abaixar aí o seu ponto de congelamento.